Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Viva Rituale. Para continuar aqui conversando sobre os 8 remédios naturais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sono. Mais uma vez, Flavinha está aqui com a gente para a gente conversar sobre o sono, né? Sono que é um pilar muito importante, né? Sono é algo que às vezes as pessoas acham que está tudo bem, está tudo ótimo, meu sono é perfeito, maravilhoso, não tem nenhum problema. Mas aí quando a gente para prestar atenção, o nosso sono às vezes não está tão bom assim. E William Dembert, que é um dos maiores, foi infelizmente um dos maiores pesquisadores na área de sono, né? Infelizmente a gente perdeu ele na pandemia para a Covid-19, ele já dizia, né, que se o nosso sono não for saudável, nós não teremos saúde. Então é importante que o nosso sono seja saudável para que nós sejamos saudáveis, né? Então é importante a gente entender como funciona o processo de sono, qual a importância do sono e hoje como um dos remédios naturais, o que a Ellen White dizia sobre o sono? Muita coisa, sono é remédio mesmo, né? Foi legal essa fala sua da introdução, porque realmente as pessoas não reconhecem muitas vezes que tem insônia. É comum as pessoas, quando são questionadas, né? Quando a gente pergunta e diz assim, como é o seu sono? Você dorme bem ou tem insônia? A pessoa diz, não, eu durmo super bem. Ah, de vez em quando eu acordo. Ontem mesmo eu acordei. Às vez por outra eu acordo. Aí você vai começar a conversar um pouco mais, investigar quanto é esse vez por outra, você percebe que é muito mais do que a pessoa tinha se dado conta. E aí ela reconhece de fato que tem aquele problema, que tem a insônia como um problema, né? E que o sono é tão de qualidade. E ele é remédio porque ele regula todas as nossas funções do dia. Então, a gente se cansa, a gente gasta energia durante o dia, a gente gasta energia física e energia mental, né? Tudo isso tem um desgaste muito grande de energia. E a gente precisa dessa reposição para dar conta do dia que vai vir. Então, o sono, ele entra nesse momento como um remédio reparador de todo o corpo humano para que no dia seguinte você consiga continuar os afazeres e continuar o seu desenvolvimento normal. Sim. E aí, quando esse sono não acontece, o desenvolvimento fica prejudicado. Ellen White veio trazendo um sono, o sono como um remédio, né? Que ela cita o sono de qualidade e ela fala não só sobre o sono. Quando ela fala do sono, ela fala também do descanso. Ela cita muito o descanso atrelado à questão do sono, né? E a gente sabe que o sono é fundamental e que os descansos também. Pausas, né? Ela fala muito sobre a importância de uma pausa semanal, de pausas ao longo da vida, ao longo dos dias, porque as pausas, elas também são descansos necessários para a mente, para o corpo, e elas também regularizam, reestabelecem, né, a saúde do nosso corpo. A gente vive hoje uma vida muito frenética, muita correria, muitos afazeres, sempre muita reunião. E eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, elas estão ouvindo, talvez fazendo outra coisa, né? Dirigindo. Quem sabe ouvindo, dirigindo, ouvindo, mexendo em alguma outra coisa, porque a gente sempre quer otimizar o tempo. A gente não para fazer uma coisa só. Quer dizer, nesse movimento que a gente tem de fazer muitas coisas, estar sempre otimizando, a gente gasta muita energia, a gente se cansa muito. Então, a gente precisa dessas pausas, precisa desses momentos, desses stops. É importantíssimo, né? Quando você fala de sono, né, que ela já citava, né, com esses escritos há mais de 100 anos atrás, da importância do sono reparador, né, no sono para o descanso. O sono é algo fisiológico, né? Todo animal praticamente, mamífero, não mamífero, réptil, peixe, ele dorme. E ele precisa dormir, porque o sono ele tem esse papel biológico e fisiológico, né? Nós chamamos o ciclo de sono e vigília, né, de ciclo circadiano, que vem do termo em latim circadian, que significa cerca de um dia. E um dia no nosso planeta Terra tem 24 horas. Exato. Então nós temos que regular esse ciclo de acordado e dormindo. E esse ciclo ele regula várias funções do nosso corpo, né? Funções imunológicas, funções hormonais, hormônio do crescimento, por exemplo, que é muito importante para as crianças, né? Os adolescentes, jovens que estão em fase de crescimento. É um hormônio que é produzido, liberado e faz a sua ação à noite, quando a gente dorme, né? Pessoas que estão fazendo exercício com o objetivo de ganho de massa muscular, tem que dormir. Tem que dormir, senão não ganha. Dormir, senão não ganha massa muscular, não vai reparar, né? Porque o exercício ele gera lesão. E é quando a gente dorme que essa lesão é reparada e a gente ocorre uma readaptação ali das fibras musculares. Então, é a atuação do GH também. Mesmo nós adultos, nós ainda temos liberações de hormônio GH. Sim. É o hormônio do crescimento. E ela é feita à noite.
A regulação da insulina, né, para controle da glicose circulante, pacientes diabéticos que às vezes têm uma dificuldade no controle glicêmico, quando você vai ver, são pessoas que têm o sono ruim. Exato. O sono não está regulado, então isso atrapalha também. O sistema imunológico, basta você passar 2 noites sem dormir bem, daqui a pouco você aparece Afeta com todo alguma o ite. sistema. Uma Exatamente. sinusite, uma faringite, uma amidalite, que Afeta significa uma inflamação, uma infecção ali. Né? E o sono ele é importante porque ele regula o nosso sistema imunológico. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o sono é o momento em que a gente está dando uma faxina na casa. Isso mesmo. Durante o dia você bagunçou a casa, usou copo, sujou talher, desarrumou a cama. E aí, quando você está dormindo ali é o momento em que você faz ali a faxina na sua casa, bota tudo num lugar. Que é o que o sono faz com o nosso corpo. Não só com o nosso cérebro, mas o nosso corpo de uma forma geral. E quando a gente não dorme, os níveis de cortisol tendem a ficar altos. Isso acaba suprimindo o nosso sistema imunológico. É a mesma coisa que quando uma pessoa toma um corticoide. E às vezes as pessoas não gostam. Não quero tomar corticoide porque faz mal. Mas eu vou tomar ou qualquer outro remédio que também vai fazer mal. O corticoide ele vem do cortisol, né? Da hidrocortisona. Que o papel dele é suprimir o sistema imunológico. Então a gente tem que ter a noção disso. Outro ponto muito importante também do sono é a consolidação de memória. Sim, muito. É no sono, principalmente no sono REM, chamado de Rapid Eye Movement, né, movimento rápido dos olhos, que se consolida a memória. E se a gente não dorme, não consolida a memória. E os estudos mostram, né, que quanto menos tempo de sono você tem, menor qualidade, maior vezes que você se desperta, acorda durante a noite, piora a consolidação de memória, piora as tomadas de decisões, o processamento cognitivo, resgate de memória de longo prazo e consolidação da memória de curto prazo. Então, assim, uma série de problemas, né? Mas, Flávia... Dani, antes de você passar para uma próxima questão, é interessante que quando você estava falando, a Ellen White escreveu há 100 anos atrás, né? Essa sugestão dos 8 remédios. E ela coloca alguns pontos que hoje a ciência confirma. Exato. Por exemplo, ela diz assim que a sugestão que ela dá é que durma antes da meia-noite. Que o sono deve iniciar mais cedo. Ela diz que as crianças devem dormir cedo também e mais, para que elas tenham uma vida mais saudável e se desenvolvam melhor cognitivamente. Perfeito. E a gente sabe que isso está totalmente ligado, né, ao crescimento, à parte cognitiva, como você falou. E uma outra orientação interessante que ela dá também, ela diz assim, antes de dormir, jante moderadamente. E a ciência confirma hoje isso. Comer pouco, não comer alimentos pesados, né? Exatamente. Não dá para você querer comer muito e ter um sono de qualidade, uma noite adequada, né? Não vai ser possível. O seu sono vai ser prejudicado se você fizer isso, né? E o ideal é que você jante cedo e pouco, de forma moderada. Então, é muito interessante que ela vai trazendo essa sugestão do remédio natural, que é o sono, e vai dando as orientações ali, né? E hoje a gente confirma com a ciência tudo isso que foi falado, a importância de dormir realmente mais cedo que possível, de dormir de 6 a 8 horas. Ela fala muito sobre isso, dormir pelo menos 8 horas. E a gente sabe hoje que o ideal é que a pessoa durma de 6 a 8 horas, né? Os estudos dizem de 7 a 9 horas até é o normal dentro de uma faixa de sono, né? Pessoas que dormem entre 7 e 9 horas, elas têm um padrão de saúde mental melhor. Teve um estudo interessante que eu li que saiu esse ano, numa revista específica de sono, falando sobre o processo de saúde mental relacionado ao sono. Então, as pessoas, quando não dormem bem, elas têm irritação, elas têm fadiga excessiva, elas têm memória afetada, como você falou. E aí, todos os outros transtornos, eles se afloram. O transtorno de ansiedade piora, o transtorno de estresse piora. Então, quer dizer, à noite que você poderia melhorar essa condição, você não tem o sono reparador e durante o dia você não tem estrutura para dar conta daquela ansiedade que fica sempre elevada. Então, o sono é um remédio natural que não dá para tratar isolado. Eu acho que todos se comunicam. Sim, mas o sono, de uma maneira geral, ele tem uma comunicação muito forte com todos os outros. Porque não dá para trabalhar o sono sem trabalhar o dia. Não tem como. Não tem como. Se você quer dormir bem, não é só... A gente vai falar um pouco aqui sobre a importância da higiene do sono, né? Daqui a pouco mais. Não é só dizer assim, olha, antes de você dormir, esse e esse passo são importantes. Esse chazinho talvez vai te ajudar. Não é por aí. Você precisa também, além de desenvolver essa rotina prévia do sono, você precisa entender que o seu dia ele está completamente conectado com a sua noite. Exatamente. Então, os estudos mostram que as pessoas que fazem exercícios regularmente, elas dormem melhor. Quer dizer, o exercício durante o dia, ali, o movimento durante o dia, né?
Quando você tem um dia mais adequado, mais ajustado, você tende a ter um sono de melhor qualidade. Exato. E todo mundo quer medicalizar o sono, né? Ah, eu não tô dormindo bem, então eu vou aqui tomar um chá, tomar um remédio, e aí eu vou conseguir dormir bem. Mas o que tá levando, né, a você não dormir bem? O que tá levando à falta de sono? Qual a causa do Qual a problema, né? causa, Que é a exatamente. pergunta que a gente precisa responder. É o que eu falo. O sono, a insônia, que é a falta de sono, diferente da hipersonia, que é o excesso de sono, são condições que aparecem diferentes, mas elas são sintomas e não condições. Claro. Né? Então, medicalizar a falta de sono, você está tratando apenas um sintoma. Mas a causa da falta de sono, não, ela continua existindo ali. Então, para você dormir, você precisa de um medicamento. As duas maiores fatores, né, associados à falta de sono são dois. O primeiro é estresse. Estresse e ansiedade. Né? Muita preocupação, etc. São a principal causa de falta de sono. Exato. E em segundo lugar, vem o sedentarismo. A gente vive num mundo hoje que o alimento ele é muito farto, né? Nas principais cidades, nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então é muito fácil você ter acesso à energia. Então você come ali um hambúrguer, um biscoito no pacote, alimentos industrializados, etc., que são ricos em calorias vazias e poucos nutrientes. E você consome aquele excesso de caloria, mas não gasta. Passa o dia inteiro sentado, passa o dia inteiro fazendo atividade de baixo impacto, não anda, não se desloca. E quando Fica chega à desnutrido também, né, Dani? Sem dúvida. Porque, quer dizer, é um excesso de caloria que não está sendo eliminado, porque não tem atividade, e não tem nutrição, porque é uma caloria vazia, como você falou. E aí deita à noite não consegue dormir, não porque está sem acúmulo de energia. Acúmulo de energia e falta de nutrição. E a gente sabe o quanto que os nutrientes, eles também são importantes. As vitaminas são importantes para um sono de qualidade, né? Já está comprovado que o magnésio, a vitamina B6, elas, numa condição ali melhor, elas vão contribuir para um sono de melhor qualidade. E isso a gente encontra onde? Em fontes vegetais, fontes, né? Onde os alimentos saudáveis, né? O eixo gut-brain, né? Que é muito estudado. Exato. Então, quer dizer, tem até estudos que comprovam. Agora, eu li achei interessante, falando sobre a relação, que a gente já sabe que alimentar-se bem afeta o sono, influencia positivamente o sono. Mas ele descreveu de uma forma mais específica uma alimentação baseada em plantas. O quanto a alimentação baseada em plantas influencia na qualidade do sono. E aí, o que ficou muito negritado foi a presença do magnésio e a vitamina B6 dentro desses alimentos, né? Baseados em plantas, e isso vai trazer uma noite de melhor qualidade e tudo mais. Então, não adianta mesmo pensar em dormir bem se você não pensar em como está o seu dia, como funciona a sua rotina. Para atividade física, exatamente, né? Isso são pontos extremamente importantes. Eu, quando recebo paciente no consultório, eu converso muito sobre esse pilar, né? Sobre o sono. Porque sempre vem essa queixa, né? Do sono e tal. E aí, quando eu pergunto, você toma algum remédio para dormir? E as pessoas acham que isso é super normal. Ou, não, eu saí do medicamento, agora eu estou tomando melatonina. Acha que está fazendo que é natural. Uau, né? Exatamente, o uau, né? O momento uau ali não, porque agora eu não tomo mais só tomo melatonina. Só que é interessante, né? Porque a dose de melatonina que as pessoas tomam são doses suprafisiológicas, ou seja, é muito acima do que a nossa glândula pineal libera para induzir o sono. Porque a melatonina, ela não mantém a gente dormindo durante muito tempo. Ela é apenas um hormônio que faz parte de todo o processo biológico do sono. Mas ela é um hormônio indutor do sono. Tanto que o efeito dela dura no máximo 2, 3 horas estourando. Né? Mas ela tem um início de ação muito rápido. Porém, as pessoas, uma dose mínima que você acha aí é em torno de 10 miligramas. Só que isso é uma dose mais de 50 vezes superior ao que o nosso corpo produz. E quando a gente estava falando, né, do eixo gut-brain, né, do eixo intestino-cérebro, hoje já tem vários estudos que mostram a importância da microbiota intestinal também com a saúde do nosso sono. Sim. Né? E a gente tem 400 vezes mais melatonina no intestino do que no próprio cérebro. Então, também não adianta medicalizar o sono, fazer exercício, meditar, se a alimentação está ruim. Exato, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que vai melhorar o seu sono. E é interessante que o sono, ele demora um pouco para responder.
Eu falo, a gente quer imediatismo no sono, porque, em geral, as pessoas que tendem a sofrer com insônia, elas têm uma desregulação na vida, né, no dia ali, que tem a ver com fatores emocionais, muitas vezes, como a gente está falando, e aí pronto, afeta e o sono fica prejudicado. E aí começam a desenvolver algumas estratégias para melhorar e esperam que no dia seguinte o sono já volte ao normal. E não é assim. Como a questão do sono está muito envolvida com os processos hormonais e uma regulação de biorritmo, você precisa dar tempo para o organismo voltar ao normal. E aí, muitas vezes, o que acontece é que, quando você vai mudando o estilo de vida, vários aspectos da sua vida melhoram e o sono ele ainda vai ficando. Ele acaba sendo o último a entrar no eixo, mas ele entra. Tem que ter paciência, né? Exato, é um processo, né? Falando ainda sobre isso, né, sobre essa parte do sono, eu trouxe aqui algumas estatísticas bem interessantes, né, no Brasil e no mundo. Tem um estudo que foi feito pela World Sleep Society, Global Prevalence of Sleep Disorders, que levantou que aproximadamente 45% da população mundial tem dificuldade para pegar no sono. Um outro dado brasileiro, já feito pelo Instituto do Sono aqui no Brasil, estima que 65% dos brasileiros têm algum problema relacionado ao sono. E com isso, cerca de 30% sofrem de insônia. É muita coisa, né? É muita coisa. Quer dizer, no mundo, 40%. 4 a cada 10, eu falo, a OMS confirma esse dado, né? Ela diz 4 a cada 10 pessoas no mundo sofrem com insônia. E no Brasil, cerca de 60% você colocou, né? Eu vi um dado também na Fiocruz, falando 72% dos brasileiros sofrem com alterações de sono. Aí, entre elas, tem 30% é insônia, né? Uma coisa importante a gente trazer também é que dentro dos transtornos de humor, né? Isso falando de ansiedade e depressão, o sono ele se altera. E às vezes ele pode ser um sintoma de um presságio de que algo está vindo a acontecer, né? Geralmente a pessoa que tem a falta de sono, tem dificuldade para dormir, ou ela está com início de estresse, ou ela está muito ansiosa. O que é o ansioso? O ansioso ele está preocupado com o futuro que ainda não aconteceu. Está vivendo... Está vivendo o amanhã, sendo que ele nem chegou. A dor antes da dor. Exatamente. Eu brinco, eu falo que é igual a correlação que eu faço do sistema nervoso autônomo simpático, né? O que é o simpático? Ele é o sistema de luta ou fuga. Então, eu tenho sempre o exemplo da gazela ou da zebra, que está ali na beira do lago, ali, tomando uma água na savana. De repente, ela sente um cheiro, ou escuta um barulho, ela vê um leão. Então, o cérebro, ela dá uma descarga adrenérgica, libera muita adrenalina, para fazer com que o coração bata mais rápido, que chegue mais oxigênio no músculo, mais sangue no músculo, para ela correr e sobreviver, né? Então, uma reação de luta ou fuga. Na ansiedade, o nosso cérebro está liberando sempre adrenalina o tempo inteiro, mas não tem leão. Não tem uma ameaça real. Muito medo na ansiedade. É um medo excessivo, né? Medo e preocupação excessivo na ansiedade. E aí, geralmente, as pessoas ficam com menos sono. Enquanto na depressão, se a gente for olhar o espectro oposto, a pessoa geralmente está em falta de energia, perda de interesse e prazer, né? São os dois sintomas centrais, principais. Então, a pessoa está desmotivada, sem energia. Então, ela deita, dorme, e não tem força, energia para acordar, para levantar da cama, para sair da inércia. É uma Ou seja, ela está presa também no passado. Sempre vendo, porque quando era mais jovem era assim, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Então, ela está vivendo um passado que não tem como mudar. Enquanto na ansiedade, a pessoa está preocupada com o futuro que ainda nem aconteceu. E ambos os espectros se esquecem do presente, né? E ambos eles trazem sintomas com relação ao sono. Então, não adianta tratar, né, o sintoma sono se você não trata a causa da insônia ou da hipersonia. Então, é olhar para isso também como um todo e entender que se você começa a apresentar alguma alteração de sono, isso pode sim estar correlacionado, né, com algum transtorno de humor que pode estar vindo a aparecer. Sim, né? E aí isso que você trouxe, esse exemplo que você trouxe foi fantástico, porque é um elemento que a gente sugere para tratar a má qualidade de sono é exatamente se conectar com o presente. Né? Tirar essa pessoa ou do passado, porque ela está sofrendo lá, ou tirar do futuro e trazer ela para o presente. E aí tem recursos para isso, né? A gente já ensinou aqui, já falou sobre a importância do ar puro e da respiração consciente. Fazer uma boa respiração antes de dormir muda completamente a qualidade do sono.
É impressionante como que as pessoas não valorizam isso, elas não têm Sim. noção do quanto isso vai ser positivo. E aí, depois que fazem, se surpreendem, né? Que às vezes você faz 5 minutos, é muito pouco, de uma respiração consciente, que vai te trazer ali um processo de ancoragem mesmo para o momento atual, né? O aqui e o agora, o presente, que é onde o cérebro não está. E aí isso vai acalmando, e a pessoa vai conseguindo relaxar o corpo e dormir. E a qualidade do sono muda com esse simples exercício de conexão com aqui e agora. E até um exercício também de tirar um pouco as preocupações, porque como a gente está dizendo, né, que essas questões todas envolvem o sono, é difícil, muito difícil lidar com os pensamentos acelerados. E as pessoas que referem uma qualidade de sono ruim, elas falam muito sobre o pensamento acelerado. Sim. Elas dormem pensando em 1001 coisas, deitam e o cérebro não para. Ou elas são despertadas na madrugada com todas as pendências que o cérebro vai trazendo uma após outra. Então, um exercício interessante também é ter um caderno ao lado, na cabeceira, e escrever. Escreve o que você tiver de preocupação, de coisa que de repente você acha que tem que resolver no dia seguinte e está com medo de esquecer aquelas coisas, escreva. Porque quando a gente escreve, o papel não esquece. A mente esquece, mas o papel não esquece, né? Então, é um exercício interessante também para as pessoas poderem se conectar com aquele momento e entender que na hora que tiver que resolver, vai resolver. Ali não é o momento de resolver. Perfeito. E quando a gente estava falando, né, sobre tecnologia também, a tecnologia ela veio para facilitar muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo ela tem atrapalhado muito o nosso sono. Principalmente tempo de tela. Porque a tela ela emite o mesmo espectro de luz azul que o sol, que durante o dia ele é extremamente importante para inibir uma região do nosso cérebro, que é chamado de núcleo supraquiasmático, que estimula a liberação, a ativação dos centros de vigília, que faz a gente acordar, e inibe a liberação de melatonina. E conforme vai diminuindo a incidência dessa luz azul, ele muda esse set point. Ele começa a estimular a liberação de melatonina, né, e começa a reduzir a liberação de cortisol, né, as vias da vigília. E a gente passa muito tempo na tela. Tela de celular, tela de computador, tela da TV, que fica emitindo esse espectro de luz azul, e isso atrapalha essa regulação dos hormônios ciclo vigília e sono, né? E aí, às vezes a pessoa deita na cama para dormir e está lá com o celular ligado, mexendo, ou tem uma TV no quarto assistindo TV até a hora de dormir. Então isso também atrapalha, né? Tem um trabalho que foi publicado em 2021, logo no primeiro ano da pandemia, que fez uma análise com mais de 1 milhão de pessoas, mostrando que a falta de sono ou excesso estão relacionados a 11 doenças. Doenças como obesidade, diabetes, pressão alta, câncer, apneia obstrutiva do sono, a pressão alta e por aí vai. Artrite. Então, olha só quanta coisa está relacionado ao excesso ou à falta de sono. Né? Diversas doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças metabólicas. Então, mais um motivo do porquê precisa-se focar e olhar para o sono, né? O sono também, a gente sabe que a privação do sono está relacionada também à alteração do metabolismo da glicose, né? Então, às vezes, o paciente obeso que está tentando perder peso, a pessoa, às vezes, com sobrepeso, tentando perder peso, não consegue perder peso. E aí, quando você vai investigar, às vezes, a pessoa tem uma alteração de sono. Então, às vezes, é importante aquela pessoa que está em processo de emagrecimento e sente que deu uma estagnada, deu uma dificuldade, tem uma dificuldade de perder peso, investigar para ver, às vezes, se ela não tem alguma alteração do sono. É muito comum as pessoas que têm um acúmulo de gordura na região do pescoço, né? Ou excesso de gordura visceral, abdominal. Quando deita para dormir, o excesso de gordura no abdômen tende a empurrar o diafragma para cima e dificulta a respiração. Isso acaba fazendo com que a pessoa comece a roncar. E esse ronco atrapalha a oxigenação do cérebro, né? Atrapalha todo o funcionamento orgânico, biológico, metabólico. E aí, se não for corrigido isso, a perder peso, esse ronco tende a diminuir a oxigenação, a pessoa pode ter ali uma apneia obstrutiva do sono, e a gente sabe que isso está relacionado ao aumento do risco de doença cardíaca, como infarto, AVC, né, o derrame, e ao ganho de peso excessivo. Claro. Porque não regula o metabolismo energético ali, né, da glicose. Quer emagrecer, precisa dormir bem. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Mesmo. Agora, quando a gente fala sobre sono, né? Ah, Daniel, eu tenho
um sono ruim, meu sono é muito ruim, ou o que eu posso fazer para melhorar o meu sono? Vamos a uma parte prática agora, para o nosso público que está nos assistindo. O que a gente poderia dar de dica para as pessoas fazerem a sua higiene do sono? Eu acho que antes da higiene do sono, reforçar o que a gente veio falando no início, né? Perfeito. Atente-se ao dia, como está a sua rotina. Tem exercício no meio da sua rotina? Se tem, legal. Se não tem, implementa algum movimento, que seja 30 minutos. Ah, não tenho condição de 30 minutos. Então, 20 minutos, 15 minutos. O que você tiver condição, e quando você tiver condição de fazer mais, faça mais. Perfeito. Né? Regule a rotina do dia de forma que o seu cortisol durante o dia não fique muito elevado. A gente sabe que o excesso de estresse no dia eleva o cortisol, eleva a adrenalina e isso desperta na madrugada. As pessoas com cortisol elevado no dia, elas são despertadas na madrugada, porque de madrugada a gente tem um micro liberar desse cortisol, né? Mas é muito pouquinho, não é o suficiente para acordar. E aí, claro, quando ele está desregulado de dia, ele também vai ficar desregulado durante a noite. Aí a pessoa tende a acordar, que são aqueles que na insônia de manutenção ou intermitente, que acordam entre 2 e 4 da manhã. 3 da manhã é o horário preferido da galera. E é impressionante. Quando eu falo num público assim, vários levantam, nossa, como que se dissessem, como ela sabe que eu acordo às 3 da manhã, né? Muita gente acorda esse horário porque fisiologicamente é um horário que acontece essa liberação ali hormonal, que é pequena. Quando desregulada, ela te desperta. Então, cuida do dia. E aí, agora sim, no processo de higiene do sono, que é ali antes um pouco do momento de dormir, jante moderadamente, né? Coma pouco e antes, bem antes. Alimentos mais leves, né? Exato, alimentos mais leves, que são de fácil digestão, antes do horário de dormir. Não consuma cafeína. Se você toma café, importante. A gente aqui no Rituale orienta que não tome café. A gente sugere assim que, se for possível, abra mão do café, porque o café é um estimulante, a gente não vai entrar tanto nesse mérito aqui, mas na hora de dormir, se você é a pessoa que toma café, na hora de dormir não tome o café. Sim. O café, ele concorre ali no processo cerebral, ele concorre com receptores de adenosina, ele não vai te deixar descansar, ele impede o fluxo e fisiologia normal do processo de descanso. O café não é energético, né? As pessoas acham que o café é energético e ele não tem esse papel de energético, ele só bloqueia o receptor de adenosina que reforça a liberação de melatonina. Exato. Então ele mascara o cansaço. Mascara o cansaço, aí você vai ficar com aquela adenosina perdida lá, não cumprindo seu papel, não tem melatonina, não tem incentivo para o sono, tem ali um despertar que é falso, não é verdadeiro. E, no fundo, seu corpo está ficando muito cansado, ele não está conseguindo repousar. Exato. Então, não consuma café e estimulantes próximo da hora de dormir. Crie na casa um ambiente que já vai avisar o seu organismo de que o sono precisa vir. Então, crie na casa um ambiente de luzes mais baixas, músicas não tão altas, né? Evite filmes ou coisas que são extremamente estimulantes. Tem pessoas que antes de dormir ficam vendo noticiários com notícias super trágicas. Quer dizer, como que esse cérebro ele vai dormir com tanta informação que liberou uma série de adrenalina dentro do corpo? Exato. Não tem condição. Então, assim, o ideal é não fica vendo essas coisas assim que são muito alarmantes. É hora de dormir, relaxa o seu corpo, coloca uma música calma. Quem tem criança, isso é muito importante. Até para a criança já entender qual é o movimento. A criança precisa de previsão, precisa de rotina. Então, ter higiene do sono quando é uma casa que tem criança é fundamental. Tome um banho quente antes de dormir, para relaxar o corpo, né? Crie uma rotina de horário fixo, mais fixo que possível. Perfeito. É muito complicado, a pessoa deita um dia num horário, outro dia no outro, fica tudo desregulado, o corpo não consegue criar uma rotina, uma ordem, né? Rotina, por volta de umas 6, 7 da noite, a gente já começa com alguns microliberares de melatonina. E essa melatonina, ela vai aumentando, depois ela libera mais. 9 da noite já tem mais melatonina no seu corpo. Quer dizer, a melatonina ela é um convite. Vamos dormir. É o que eu falo assim, né? Que a pessoa abre a boca. Abriu a boca a primeira vez, já tem um convite aí. Abriu a segunda, já tem um convite. A terceira, ela tá chamando forte. Vai dormir, obedece o corpo, né? O corpo fala, ele comunica. Então, percebeu que tá cansado, que tá já dando a hora ali, já vai pro quarto. Evita tela no quarto, já vai pro quarto deitar e dormir.
tem recursos naturais que podem favorecer nesse momento, né? Então, se a pessoa tem ali um difusor no quarto, coloca um óleo essencial de lavanda. A lavanda, ela tem o linalol é comprovado cientificamente que ele acalma, ele atua no processo de diminuição da ansiedade. Então, ele vai contribuir com essa indução do sono, deixa um aroma ali de lavanda. Não tem o difusor, não tem problema, pinga o aroma na palma da mão, a gente já explicou aqui também. Faz uma respiração antes de dormir, que vai ajudar no processo. Eu não tomo nada para dormir, né? Melhor ainda, se a pessoa não toma nada, ótimo. Se está querendo ainda uma coisa para deixar o corpo mais relaxado, a gente não sugere, né, que fique tomando várias coisas, mas existem fitoterápicos, chás que podem ajudar no processo também. Então, um simples chá de camomila pode acalmar. Pode fazer essa pessoa descansar um pouco melhor. A gente tem os simples, que são camomila, erva cidreira, melissa. Todos esses ajudam no processo de relaxamento do corpo. Quando é para dormir, eu falo, não toma um montão, porque você vai tomar um copo, uma caneca cheia de chá, aí você vai acordar para ir no banheiro. O chá é diurético, então toma um pouquinho só, meia canequinha. Porque ele vai te relaxar e não vai ficar te despertando para te fazer ir no banheiro, né? A gente tem outros mais específicos, tem o mulungu, tem a valeriana, que também ajudam no processo de sono. Então, desenvolver essa rotina da casa no processo ali, a gente chama isso de higiene do sono, né? Criar essa rotina mais fixa de hora de dormir e hora de despertar. É um processo que ajuda na qualidade, no desenvolvimento melhor desse sono. Perfeito. Tem outras coisas também que são interessantes, né? Tem vários estudos que vários cientistas, né, que analisam muito as frequências sonoras, né? E tem algumas frequências sonoras que podem modular a atividade do nosso cérebro. Então, existem frequências que, dependendo da intensidade dela, da frequência, ela pode te ajudar no foco, ela pode te relaxar, né? Por exemplo, música. Por que a gente não vê atleta correndo ou fazendo esporte com fone? Porque a música ela pode ser considerada doping no esporte, né? Então não pode, é proibido. Mas ela tem esse papel muito forte, né, na nossa fisiologia, no funcionamento do nosso cérebro. Então a gente pode utilizar frequências que são chamadas de ruído branco. Legal. Esse tipo de ruído branco ele é interessante, principalmente se você mora num lugar que às vezes tem um pouco mais de barulho, numa cidade, que ele ajuda a anular o ruído dos outros ambientes ou da cidade e mantém uma frequência uniforme dentro do seu quarto, fazendo com que o seu cérebro não desperte, né, diante de alguns barulhos, né, que pode vir a acontecer. Então o seu sono ele vai ficar mais consistente ali. Eu tenho um amigo que a filha dele tinha maior dificuldade para dormir. E aí ele começou a usar um vídeo no YouTube que é barulho de secador. 12 horas de barulho de secador. E ele bota aquele barulho de secador lá a noite inteira. A filha dele dorme, tá lá na casa dele, a gente tá lá conversando, batendo papo e nada acorda ela. E às vezes vai um monte de gente lá pra casa dele, a gente conversa, fala alto e a filha dele não acorda. Porque muito o ruído legal. branco ele segura, né? Esses outros ruídos no ambiente faz com que a criança consiga ter um sono ali profundo, reparador e contínuo. E é bem interessante isso. A gente pode usar isso também pra gente, né? Pode, com certeza. Você sabe, você contou a história do seu amigo, aconteceu comigo. A gente, quando a minha primeira filha nasceu, a Isadora, ela não tinha muita dificuldade para dormir. Nossa, eram noites difíceis. E aí a gente descobriu um dia, por acaso, né? O Diego estava com ela ali, próximo da cozinha, e a gente tinha uma geladeira meio barulhenta. E a geladeira seguia num barulho ali constante, era um ruído branco. Ele estava com ela na cozinha, tentando ninar, e ela dormia do lado da geladeira. Ela só dormia do lado da geladeira. A gente chegou a brincar, vamos mudar esse berço. Aí, o lugar ali próximo da geladeira era o lugar que fazia a Isadora dormir. Então, Muito quer dizer, bom. é o lance do ruído branco, né? Ruído Você branco, mantém ali exatamente. aquele som e a criança vai indo e vai Hoje em desmaiando. dia, não necessariamente a gente precisa colocar um vídeo no YouTube com barulho de secador, né? Mas a gente pode colocar sons da natureza, barulho de vento, de chuva, de onda do mar, né? Música clássica Tem calma. alguns dispositivos hoje, né? Para adulto e também para criança. Mas para criança você tem alguns... depois a gente acabou comprando isso também. Um brinquedinho que era um ursinho. E o ursinho, se apertava, ele fazia o barulho de onda. Daqui a pouco ele fazia um barulho de baleia. E ficava um tempo aquele barulho de baleia. Sim. E aquilo
ficou aquele ursinho ali, ficava sempre, né? Então, a gente pode utilizar também esses recursos. Exato. Se você pode ter até, por exemplo, tem um aplicativo que eu gosto bastante, eu uso, inclusive, para trabalhar e às vezes para dormir quando é um dia um pouco mais agitado, chamado Endel, ENDL. Esse aplicativo ele foi bem interessante porque ele foi feito por vários cientistas que estudam ondas sonoras e eles desenvolveram diferentes tipos de sons ali, que parece música mesmo, que tem frequências distintas que afetam o seu cérebro de forma diferente. Então ali tem ondas para relaxar, tem ondas para focar, tem ondas para dormir, tem sons para dormir, que é bem interessante. Acho que vale a pena o pessoal que está ouvindo a gente, se tiver interesse ou ter algum problema de sono, testar. A outra coisa que você falou que é também interessante é a questão do quarto, né? O nosso quarto, eu sempre ressalto isso, tem que ser o templo do sono. Então, quando você deita na sua cama, o nosso cérebro, ele é totalmente treinado. Ele pode ser treinado e acostuma com uma rotina. Só que se você deita na sua cama, e se não for, a cama, eu sempre brinco, a cama tem que servir para duas coisas. Uma, para dormir, e outra para namorar. Se você vai deitar na cama para maratonar Netflix, se você vai deitar na cama para ficar horas lendo um livro, ou para fazer qualquer outra coisa a não ser namorar ou dormir, quando você deita na sua cama de fato para dormir, o seu cérebro não entendeu ainda o que está para fazer naquele momento. Então ele pode ficar confuso e aí o seu sono tem uma certa dificuldade. Claro. Então é importante não ter a tela no quarto para não despertar essa questão, né, de deitar na cama para ver TV. Né? Mas às vezes eu gosto de ler antes de dormir. Beleza, se isso funciona para você, ótimo. Leia o livro, mas... É até bom que não sejam livros muito estimulantes, né, Dani? Seja aquele livro... Se é um livro muito instigante, que mexe muito com o cérebro, tem alguns livros que a gente precisa ler, daqui a pouco você lê de novo, não entendi, repensa. Ou que seja um livro, né, de história, às vezes é uma história que está te prendendo, aí te atrapalha o sono. Tem que ser um livro assim mais... Um romance, uma coisa assim mais tranquilo, leve, mais tranquilo, alguma coisa de uma história mais tranquila. Outra coisa é a tela, né? Mas eu leio no celular, então é ruim. Melhor ter o livro de papel ou o Kindle, porque o Kindle ele não emite o espectro de luz azul, né? De preferência no modo escuro, né? Aquela tela preta com a letra branca. Isso é uma coisa também que é bem interessante. O banho frio também de manhã, ele ajuda muito a regular o ciclo sono-vigília. Muito. De manhã, um banho frio, Daniel, mas não tem como, a gente está no inverno, como é que vai tomar banho gelado? Então tem uma estratégia, né? Você pode começar com o seu banho quente ali, fazer o que você tem que fazer, no finalzinho você vai abrindo a água gelada o máximo que você conseguir. Tenta ficar ali de 30 a 60 segundos. Os estudos já mostram que esse tempo de banho mais frio possível, ele já aumenta a ativação do seu cérebro, dá o pico de cortisol necessário para você acordar, porque às vezes tem pessoas que acordam de manhã e o levantar de manhã é muito pesado, né? É muito custoso. Agora, se você toma esse banho um pouco mais gelado, mais frio, você desperta. E você está cheio de energia para conseguir o seu dia. E à noite o banho quente, de fato, ele é muito mais relaxante, né? A questão até da alimentação, né, que você falou também, uma sopinha, uma comida mais leve, tudo isso reforça um sono melhor. E também tem uma técnica respiratória que é bem interessante, né? A 4-5-7. 4-5-7. Que é uma coisa simples para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de meditar, eu não consigo, eu sou muito ansioso, não consegue parar. Preste atenção numa coisa que você não presta atenção no seu dia a dia, que é a sua respiração. É automático. O seu corpo, ele respira automático. Você não pensa, tem que respirar, tem que expirar, tem que expirar, tem que expirar. Não, é automático. Agora, se você para e presta atenção na respiração, puxando o ar em 4 segundos, segura em 5 e solta em 7 pela boca, esse ritmo frequente, contínuo, repetitivo, de 10 a 15 vezes, você começa a fechar um monte de caixinha de preocupação que está aberta na sua cabeça. É isso mesmo. E focar no momento presente, que é apenas a sua respiração. Isso ajuda a baixar a atividade simpática, né, esse estresse, etc. E vai reduzindo a atividade do seu cérebro até induzir você a dormir. Sim, quando a gente respira mais longo, né, que no 4-5-7 você está fazendo uma expiração mais longa. Você diminui a frequência cardíaca e aí você tende a ir relaxando mesmo o corpo. Né? Quem for pesquisar isso na internet vai ter outras variáveis. Tem 4-5-7, 4-7-8 e por aí vai. O importante é prestar atenção na sua respiração, que é algo simples, prático, que você coloca ali no dia a dia. Outra coisa também, Dani, cuidar da temperatura do quarto, né? Às vezes tem a questão do frio excessivo, é ruim, mas também muito calor faz despertar. Né? O corpo não descansa bem se tem muito calor. Então,
cuida dessa temperatura, de estar num ambiente, um quarto com uma temperatura agradável para conseguir dormir. O colchão, que colchão é esse, né? O colchão está Nem sendo muito mole, nem muito duro. favorável, tá ajudando ou não. O travesseiro, são coisas assim que importam muito. Porque se o sono de qualidade ele é remédio para restabelecer o que foi no dia e para te ajudar a ter um bom dia seguinte, então, quer dizer, a importância do colchão e do travesseiro aí precisa ser mencionada, né? Como é que tá essa cama? Como é que tá o ambiente mesmo que você vai dormir? Perfeito. Porque o colchão ele não pode nem ser muito mole nem muito duro. Porque se ele for muito mole, você afunda na cama. Você altera todo o formato do seu corpo, da sua coluna, vai te dar dores, né? Você não vai conseguir respirar direito. Para quem tem refluxo, né? Isso pode atrapalhar também. Mas o colchão muito duro também é ruim. Porque se o colchão está muito duro, a pessoa ela vai ter regiões que a gente chama de regiões de maior contato ósseo, né? Que tem pouca carne, que tem um pouco músculo. Cotovelo, orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo, essas regiões vão ter mais impacto ali, né, no colchão muito duro e vai fazer você ficar virando da cama para um lado e para o outro a noite inteira. Então tem que achar um colchão ali, um meio termo. Hoje tem algumas tecnologias de colchão, não vou falar aqui para não parecer que eu estou sendo patrocinado, mas tem alguns colchões aí que tem uma tecnologia daquelas espumas de memória. Então ele não é nem muito mole, nem muito duro, mas ele se adequa certinho ao seu corpo, diminuindo essas áreas de superfície de pressão e melhora muito a qualidade do sono, né? Teve uma outra coisa que você falou que eu ia comentar, anotei aqui que era pra gente concluir, esqueci o que era. Da higiene do sono? Era sobre a higiene do sono, você falou agora do colchão, e qual foi outra coisa que você falou? Do colchão, do travesseiro, da temperatura do quarto. Temperatura, isso, lembrei. Os estudos mostram que entre 16 e 24 graus Celsius é a temperatura ideal. Mas tem uma coisa interessante sobre a temperatura, eu li isso num estudo, eu não lembro agora qual foi a fonte, mas o que eles trouxeram? Eu até sugiro muito isso para os nossos pacientes quando vêm aqui para o Rituale, é que dentro do quarto de todos eles, dentro do guarda-roupa, tem uma manta, um cobertor muito pesado. E na hora da gente dormir, utilizar, para quem tem problema de insônia, tentar dormir com um colchão desse pesado, uma coberta dessa pesada. Porque quando a gente deita com um cobertor bem pesado, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele entende que ele está protegido. E ele vai resgatar uma memória nossa, que está no nosso subconsciente, que a gente não lembra mais. Que interessante. Que é o período que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Isso é uma hipótese, né? Por que as pessoas, quando dormem com uma coberta bem pesada, um cobertor bem pesado, elas tendem a ter um sono mais profundo, prolongado? Então, isso é uma teoria. Isso é refutado se a gente observa, por exemplo, as crianças. Aquela criança que chora muito. Se você pega e embrulha ela, né, no pacotinho, coloca ela no seu peito, balança ela e faz aquele barulho... Vai remeter ao útero. Vai remeter ao útero. No lugar que a pessoa está lá, a criança está bem protegida. Esse barulho é o barulho do sangue correndo ali na aorta, né, da abdominal da mãe. Sim. E o balançar é o andar, é o ninar da mãe. Então, se a gente dorme com um colchão, uma coberta dessa bem pesada, tende a remeter a essa informação no nosso subconsciente, que a gente está num ambiente extremamente protegido. Então, isso tende a reduzir ali, a atividade excessiva do cérebro, né, do simpático, do sistema de luta ou fuga, e você pode ter um sono um pouco mais profundo. Então, a sugestão é teste. É muito bom isso que você falou. Acho que quando a gente fala de higiene do sono, tudo que a gente apresentou aqui, são dados baseados em estudos científicos do que pode fazer para melhorar a sua rotina de sono. Mas lembrando, para quem está nos ouvindo, né, não existe uma regra específica. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Cada indivíduo é um. Cada indivíduo é um. Né? Cada pessoa tem uma rotina e tende a ter um sono diferente. Tem pessoas que precisam de mais tempo de sono, outros precisam de menos tempo de sono. Então é importante que você teste, as pessoas testem em casa o que funciona para ela de acordo com a sua rotina. Com aquela questão da medicação, né? Eu não quero mais tomar remédio. Procure um especialista, vá ao seu médico. Não pare de tomar medicamentos para dormir da noite para o dia, porque você pode ter um rebote, né? Mas você percebe que o seu sono depende todo dia de você tomar um comprimido ou de tomar um chá todo dia para dormir, procure um profissional, um especialista, porque se o seu sono está dependendo de fatores externos ou de substâncias, seja um chá, um medicamento ou um suplemento, você vê que tem alguma coisa errada. Tá certo, isso né? mesmo. Até mesmo os chás, os suplementos, tudo que é mesmo natural,
Se o seu corpo ele está dependente daquilo, significa que tem alguma coisa errada. Sim. Né? Isso, acho que a gente tem que estimular o uso, sim, das substâncias naturais. Estão aí, os medicamentos surgiram, né, de substâncias, de chás, etc. Mas se o nosso sono depende disso todo dia, significa que alguma coisa tem que parar, é um alerta e prestar atenção no nosso sono. O que eu percebo na prática é que quando a pessoa que está com desordem do sono, ela está com essa desordem mais relacionada à rotina, né? É fácil de ajustar. Quando é assim, a rotina dela é muito extenuante, ela não consegue dormir porque fica acelerada. Quer dizer, isso daí é padrão comportamental. Perfeito. A gente consegue fazer uma modulação, um ajuste, uma orientação do padrão comportamental. Total. E aí o resultado é muito bom. Sim. Quando você vai mudando o padrão comportamental, você vai tendo um sono de melhor qualidade, a resposta é mais rápida. Agora, quando se tratam de questões de ordem mental e emocional, que estão muito associadas, às vezes a coisa fica um pouco mais complexa. Então, é quando a gente fala, cada indivíduo é um, né? Sim, exatamente. Cada situação é uma situação. Às vezes a pessoa tem um distúrbio do sono porque ela tem um outro diagnóstico de saúde mental que favorece essa insônia. Então, a gente sempre tem que pensar qual a causa do problema. Exato. Né? E na físicas causa também, né? Às vezes uma paciente que tem uma dor crônica, com câncer. Isso são situações também que às vezes geram dor, né? E atrapalha o sono também. Claro. E aí eu gosto gosto disso que você fala, né? De a gente cuidar muito de não ter a dependência. Sou a pessoa que sugiro, gosto das terapias naturais, mas sempre digo isso também, a gente não tem que depender delas, né? A não ser que se eu tô assim numa condição onde está complexo, eu gosto do exemplo da muleta, né? Eu tô ali, eu tropecei, eu me machuquei, eu quebrei o pé, eu vou precisar de uma muleta. Exato. Só que a muleta é temporária. Ela não vai ser pro resto da vida, porque o pé vai restabelecer. Por exemplo, numa situação de fratura, o pé vai restabelecer, numa situação de torção também. Assim que o pé restabelece, deixa a muleta. Larga ali aquela muleta e vai conforme o seu próprio organismo, porque a gente foi feito para funcionar normal. O sono foi feito para vir normalmente. Se ele não está vindo, aí a gente precisa fazer as correções necessárias, mas sempre pensando nisso. Não normalizar, né, essa coisa do medicamento, né, do fitoterápico, mas pensar como que eu posso ajustar a rotina, como que eu posso ajustar a minha vida para entrar dentro do processo adequado, né, que não é legal ficar com sono ruim, né, as pessoas... Quem não dorme... o que mais quer é dormir. A gente vê isso, as pessoas clamam, né? Tem pessoas que sofrem com insônia, que falam, tudo que eu queria era dormir. E realmente, só quando você passa por uma privação de sono que você vê o valor disso, né? Exato. Quando você pensa numa fase da vida, que, por exemplo, uma fase de puerpério, né? A gente citou questão de criança, a fase onde uma criança é pequena, aqui você fala, uau, que falta faz uma boa noite de sono. Então, é importantíssimo que a gente cuide do sono, cuide da qualidade desse sono, porque isso vai fazer toda a diferença no dia, vai fazer diferença na memória, vai fazer diferença em todos os aspectos que a gente colocou e falou aqui, né? Perfeito, Flavinha. Então, se você aí em casa, que está nos assistindo, acha que o seu sono precisa dar uma melhorada, preste atenção nessas dicas que nós demos para vocês e tenta incluir. Escolha pelo menos um hábito de higiene do sono para ver se isso vai melhorando o seu sono aos poucos. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso que a gente falou aqui, que precisa de uma ajuda para melhorar o seu sono, caminhe esse vídeo. Se você acha que achou que esse conteúdo foi relevante para você, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para assim que toda semana nós temos novos episódios do nosso podcast.